Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é o professor Caio Carvalho, nós estamos aqui para mais uma aula de redação. No vídeo passado, nós falamos a respeito dos articuladores textuais, né? Que são aquelas palavras ou expressões que servem para encadear o nosso texto, deixar esse texto bem mais claro, deixar esse texto mais argumentativo, já que existem palavras que servem para relacionar tantos parágrafos entre si, né, que nós chamamos de elementos interparágrafos, quanto também relacionar ideias dentro de um mesmo parágrafo, que são chamados de elementos intraparágrafos. Além deles ligarem os parágrafos em questão de estrutura, eles também ligam sentidos, né? Ligam significados. Então, eles são bastante importantes. Já que nós já sabemos o contexto de uso desses articuladores textuais, na aula de hoje nós iremos ler essa redação percebendo esses articuladores, esses elementos coesivos, que também são chamados, né, de conectivos, né, ou conectores. Nós já fizemos análise dessa redação em sala, no entanto, nós não falamos a respeito desses elementos coesivos. Então, essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Vamos lá? Acompanhe a leitura. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência da parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Nessa introdução, nós percebemos uma apresentação do tema por meio de uma comparação entre a ficção e a realidade, em seguida das teses, né? Em termos de elementos coesivos, o que nós podemos apontar? Primeiro, ela cita-se em Hollywood e depois faz uma referência a ela. Perceba, peraí, deixa eu só adicionar aqui a caneta. Então nós temos a citação desse filme, em seguida o candidato faz uma referência a tal filme, né, por meio desse na obra. Perceba que ele usa esse na obra para fazer essa referência, para não precisar repetir uma discussão que ele já tinha dito. Então ele faz uma referência ao que ele já disse. Isso foi muito legal no texto dele. Continuando, nós temos aqui o de maneira análoga à história fictícia. Para que serve esse elemento coesivo que nós observamos aqui? Ele serve para analisar a ficção com a própria realidade brasileira. Então nós temos aqui uma comparação entre as duas realidades, entre uma realidade fictícia, aquela realidade dentro do filme, com a realidade que nós observamos na própria sociedade. Então, outro ponto positivo para o candidato, no sentido de elementos coesivos, né, ou articuladores textuais. No finalzinho do parágrafo, ela usa o assim, trazendo aí uma retomada do que foi dito. Ela argumenta, ela traz o filme, ela analisa com base também na realidade, né? E depois que ela cita esses fatos, que ela traz essa contextualização, ela vai concluir essa ideia. Aí você diz, professor, mas o mecanismo de conclusão não fica lá no final do texto? Nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma conclusão de uma ideia, não a conclusão do texto em si. Então, nada impede de eu citar um fato na introdução, analisar tal fato, apresentar o tema diante de tal fato, e lá no finalzinho eu contextualizar, trazer uma retomada do que foi dito
nas 4 linhas anteriores, né? Então aqui ela traz essa estratégia. Ela chega a uma conclusão. Diante do que ela vinha observando, ela diz que é lícito afirmar a questão da postura do Estado em relação à cultura e a negligência das empresas, né? Ah, outro fato importante aqui que vocês devem aprender a fazer é a questão de usar sinônimos para determinado é a questão de usar sinônimos para determinados termos, geralmente aqueles termos ali que são tidos como as palavras-chave, ou seja, aqueles termos que resumem determinado tema. Então, nesse caso aqui, ela não cita novamente o cinema, ela fala sobre a sétima arte, que é um dizer, né, em relação aos aspectos cinematográficos. Então, ela usa sinônimo e não faz aquela repetição que deixa o texto bem mais cansativo. No desenvolvimento 1, nós temos, em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país, instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais. Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos de instituições públicas de ensino básicos e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Nós temos o em primeiro plano, o famoso em primeiro plano aqui para iniciar o desenvolvimento 1. Essa redação foi escrita no ano de 2019, que foi a respeito da democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que nós percebemos? Naquele contexto, esse em primeiro plano, assim como em primeira instância, é, primeiramente, a priori e assim por diante, entre outros elementos aí que indicam essa enumeração textual, ou seja, quando eu digo que primeiro eu vou falar sobre determinada coisa, depois eu vou falar sobre outra coisa. Esses elementos eles eram considerados elementos interparágrafos, então eles eram contabilizados ali para a nota do candidato. A partir de 2020, esse em primeiro plano, assim como os equivalentes a ele, eles pararam de ser contabilizados. Então, é melhor usar um coesivo ali que relaciona o finalzinho da introdução com o começo do desenvolvimento. Como sob esse prisma, sob esse viés, nessa linha de raciocínio, são algumas indicações para o comecinho do desenvolvimento 1. Agora, nessa época aqui, nesse contexto de escrita, ela realmente alcançou 1000, porque esse em primeiro plano ele era assim contabilizado anteriormente. Nós temos aqui também essa lógica, fazendo também uma referência ao que foi dito anteriormente. Nós temos esse tal aqui, tal ministério, ou seja, faz uma referência ao ministério que já foi dito anteriormente, que é o Ministério da Cultura. Esse potencialmente entre vírgulas também foi muito interessante. Por quê? Porque através desse potencialmente, né, mediante esse potencialmente, nós temos uma informação acessória, uma informação a mais, e que se nós pararmos para pensar, esse potencialmente diz muito sobre o texto, porque o Ministério não só ignora ações que poderiam fomentar, ele ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas aos filmes, né? Então, quando eu digo potencialmente, eu dou uma intensidade para aquela ideia, eu aumento o significado daquela ideia. Além disso, nós temos também o desse modo.
que continua a discussão, né? Ou seja, ele não muda de assunto, ele permanece naquele assunto, contextualizando ou retomando ali o que foi dito no parágrafo. Depois de citar esse Ministério da Cultura e como ele é omisso em relação a determinadas ações que levariam o contato de classes mais pobres para o acesso ao cinema, ela continua nesse assunto para trazer uma conclusão desse parágrafo, né, de que o governo atua como um agente que perpetua a questão ali da falta de democratização à arte. No desenvolvimento 2, nós temos outro sim. Esse outro sim é bastante usado e é bastante chique, né? O texto fica muito culto, muito bonito quando nós usamos, né? Que ele quer dizer do mesmo modo, né? Outro sim quer dizer também quando eu quero dizer além disso, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras e filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre, ou seja, isso se relaciona com o que foi dito anteriormente. Principalmente, percebam outra informação entre vírgulas, da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, esse de fato também leva à assertividade, né? Certeza, uma visão elitista advinda dos donos de sala de exibição que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que as classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Ou seja, tudo aquilo gera um fim. Tudo aquilo ali tem uma consequência, né? Nós temos uma relação de causa e consequência. Então, esse consequentemente traz essa ideia. Vamos para a conclusão. É necessário, portanto, esse portanto, ele é muito bem colocado. Ele é equivalente ao em suma, logo, é necessário e assim por diante. Perceba que não necessariamente eu preciso colocar o portanto no iniciozinho. Eu posso começar a minha discussão de outra forma e colocar entre vírgulas após essa primeira discussão. Nós temos o portanto, né, necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio, perceba o elemento coesivo aqui que nós traremos, o meio ou modo, né, para a nossa redação. Por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine e profissionais da área, lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil, esse ele é o elemento coesivo que nos permite introduzir a finalidade, que nos permite levar ali o efeito da nossa proposta de intervenção, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para as pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, ou seja, outro fato, além disso, o governo federal deve também, mediante oferecimento, esse mediante é o mesmo que por meio, né? Mediante o oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Então nós percebemos que nós temos um texto completamente articulado em termos de elementos coesivos, né? Em termos de articuladores textuais,
Perceba que ela argumenta, que ela traz fatos, que ela analisa os fatos por meio de algumas palavrinhas que dão ali um sentido melhor para o seu texto, deixando o texto dele ou dela muito mais organizado. Então essa foi a nossa aula de hoje, em que nós falamos sobre os elementos coesivos, né? Analisamos isso em uma redação. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de mandar as suas dúvidas, caso surja alguma. Então até a nossa próxima aula e bons estudos, pessoal.